Já convidou ela para pagar a tua janta hoje? Convida, fala assim, ó, te dando um convite especial de pagar minha janta hoje. Muito feliz em estar aqui com vocês, né? Pastor Marquinhos Menezes é um amigo de longa data, né? Quando a gente começou um desafio novo há 14 anos atrás lá em Petrópolis, ele foi o primeiro a estender a mão, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Marquinhos, da pastora Lilian agora, glória a Deus, né? E eu vi o que Deus fez nessa família e eles me ajudaram demais, né? Quando a gente começou um projeto novo lá em Petrópolis, e eu louvo a Deus pela sua vida, né? Ele foi a primeira resposta que Deus enviou, né? E eu louvo a Deus por isso, eu lembro. E que Deus possa te recompensar poderosamente. Bom, para quem não me conhece, né, além de pastor, né, eu sou pastor da Igreja Semeando Avivamento em Petrópolis, mas eu também sou consultor de empresas na área de finanças e sou investidor também na área imobiliária, né? E a minha formação, eu estou te falando isso porque eu vou falar de finanças hoje, ok? A minha formação, 24 anos no mercado financeiro, minha graduação é Direito, fiz mestrado em Direito na Católica de Petrópolis, também administração na Católica de Petrópolis e terminei meu MBA esse ano de Mercado Financeiro e Mercado de Capitais, né? Então assim, eu tenho uma história grande na área de finanças e Deus me deu graça também nessa área, dentro da Palavra de Deus, né? Eu tenho viajado o Brasil, embora eu não sou um itinerante, né? Mas Deus tem me chamado para desatar algumas coisas relativas a isso, dentro do coração do povo dele, amém? Eu trouxe 3 livros, eu acho que está na mídia aí, né? Mas se você quiser, depois você pode adquirir lá atrás. Eu trouxe esse livro, Educando Filhos Financeiramente Saudáveis, né? Meu pai era pobre, mas ele era um bom não, já está na tela aqui, obrigado. Ele era pobre, mas era um bom administrador, sabe, aquele pobre arrumadinho, né? Só tem um problema, ele não ensinou para os filhos e a gente apanhou igual cachorro sem dono, nessa área, né? E eu comecei a ensinar meu filho sobre finanças com 6 anos de idade, né? 6 anos de idade, e hoje ele tem 27, ele é médico, e eu coloquei nesse livro a maneira com que eu ensinei a ele sobre finanças, de uma maneira que as crianças entenderiam, né? E para você ter uma ideia, sou contra a mesada, e eu te explico por quê. Mesada, você está ensinando ao seu filho que é possível ganhar alguma coisa a troco de nada, e quando ele crescer, o pau vai quebrar na cabeça dele, porque a vida não vai dar nada de graça. E aí eu ensino aqui no livro como faz a transição de mesada para aquilo que eu explico aqui, enfim, né? Aqui é para você ler e ensinar seu neto, seu filho, seu sobrinho, da maneira que eles vão entender. O outro livro que eu trouxe, esse aqui é lançamento, o outro livro que eu trouxe, coloca aí qualquer um dos dois, Saindo do Cativeiro Financeiro, Praticando os Princípios de Deus, né? Teve coisas que foram chaves na minha vida, e eu coloquei nesse livro, e acredite, embora o tema é Saindo do Cativeiro Financeiro, Praticando os Princípios de Deus, ele pode ativar algo na sua vida. Deixa eu falar sobre esse aqui então, já que entrou esse, Seu Dinheiro Pode Mais. Quem fez o prefácio dele foi o Tiago Brunet, ok? E o outro é Saindo do Cativeiro Financeiro. Qual a diferença? É um complemento. Educando filhos, você vai ensinar a criança do jeito que ela entende. Eu comecei a ensinar com 6 anos. Os outros dois, ele é um complemento, um do outro, Saindo do Cativeiro Financeiro e Seu Dinheiro Pode Mais. E então você, se quiser adquirir, a editora vende R$40 cada um, daria 120, mas se você comprar os 3, vai sair a R$90, ok? Você pode parcelar ali em 3 vezes. Além disso, já ia me esquecendo, eu tenho um treinamento, um curso de finanças, onde eu falo de guardar, de pagar dívida, de várias coisas, inclusive na parte de empreendedores. Se você quiser, ele está no Hotmart, ok? Se você comprar no Hotmart, ele é R$1.290.
Mas quando eu estou presente, a gente usa um sistema de um amigo meu, que é uma plataforma que não é Hotmart, e ela é vendida a R$ 129,90, ok? Porque não tem os custos do Hotmart. E a diferença é que você vai passar lá atrás, você vai pagar o curso, você vai preencher 3 informações e você vai receber o link para fazer o curso no seu WhatsApp, entendeu? Dentro de 7 dias você recebe o link. E por que isso? Porque se você entrar no Hotmart, você vai pagar R$ 1.290. É exatamente o mesmo treinamento, são quase 11 horas de instruções para que você possa também avançar nessa área, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer pela palavra que nós vamos compartilhar hoje, e quero te pedir que os nossos corações possam ser tocados pela tua palavra, para que o futuro que o Senhor tem para nós seja materializado pelo poder do nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar com você princípios para uma vida próspera. Nós só vamos ler Bíblia, embora eu li, sei lá quantos livros na área de finanças e treinamentos e MBA e um monte de coisa, eu acredito o seguinte: a Bíblia tem tudo que a gente precisa, ok? Então eu quero só ler Bíblia, e eu quero pegar alguns princípios bíblicos para a gente colocar em prática na nossa vida, amém? O primeiro princípio, sendo bem direto, está em Eclesiastes 10, versículo 19. Eclesiastes 10, versículo 19. A Bíblia diz assim: para rir se fazem convites. Esse aqui foi o final. Eu quero começar pelo final da mensagem de quando eu preguei na ceia, né? Eu não sei quantos estavam naquela ceia o ano passado que eu preguei, que foi transmitido. Poucos que estavam, mas também aqui é novo, né? É verdade, não tinha ainda. Então eu quero começar pelo final daquela mensagem que eu preguei naquela ceia em abril do ano passado. Vamos lá, Eclesiastes 10, 19. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo, deixa essa versão aí, não tira não, e por tudo o dinheiro responde. Tem 5 versões mais ou menos desse texto. Essa aqui também é boa, NVI. O banquete é feito para divertir, o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Tem uma outra versão que diz assim: sem o dinheiro não é possível ter nenhuma coisa nem outra. Então nós estamos lendo Bíblia, amém ou não? É Bíblia que nós estamos conversando aqui. O problema, por exemplo, eu nasci num lar evangélico, graças a Deus. Eu não posso dizer que eu era ex isso, ex aquilo, ex não sei o quê, porque na verdade eu nasci no lar, eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Então muitas guerras que talvez você enfrentou, eu não enfrentei. Agora, uma coisa eu posso dizer: se é difícil falar de dinheiro na igreja hoje, eu tenho 51 anos de idade, meu pai é pastor há 58, é pastor, ele tem mais tempo de pastor do que eu de idade. Então, você imagina, se falar de dinheiro hoje na igreja é um tabu, imagina 51 anos atrás, pensa o que era. E o que a gente herdou é dessa época, o que a gente herdou é dessa cultura, aonde o dinheiro é uma praga, o dinheiro é uma peste. Quantos já ouviram? Está vendo? Separou por causa da praga do dinheiro, matou por causa da peste do dinheiro. Não é assim que a gente aprendeu? Está vendo? É a praga do dinheiro, isso aí que estraga tudo. Mas a Bíblia nunca disse isso. Agora vamos ler Bíblia, não o que a religião diz. O que a Bíblia diz é isso aqui, ó: o banquete é feito para divertir, o vinho torna a vida alegre. Porque vinho na Bíblia fala de festa, de celebração. Mas isso tudo se paga com... É a Bíblia que está dizendo. Aí alguém vai dizer: pastor, mas a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A religião cortou a parte do texto que diz o amor e falou: o dinheiro é a raiz de todos os males, enquanto o texto bíblico diz: o dinheiro não é o problema, o amor a ele que é o problema. Você está me acompanhando? Então veja bem, a Bíblia nunca condenou o dinheiro, Deus nunca condenou o dinheiro.
Ele condena o quê? Quando a gente ama mais o dinheiro do que a nossa família, quando a gente ama mais o dinheiro do que ter relacionamentos, do que a gente ama mais o dinheiro do que o próprio Deus. Você entende isso? A Bíblia nunca condenou o dinheiro, pelo contrário, quando você vai para a Bíblia, tira a religião e vai ler Bíblia, a Bíblia diz que Deus enriqueceu Abraão. E enriqueceu o quê? Ter dinheiro. Deus enriqueceu Isaac. Deus enriqueceu Jacó. Você olha para a Bíblia toda, você vê Deus enriquecendo os filhos dele. Então, nunca teve problema. Olha para o livro de Jó. O livro de Jó começa dizendo assim: havia no Oriente um homem chamado Jó, o mais rico do Oriente. O homem mais rico, porque, entenda, não tinha Ocidente, era só Oriente. Então o homem mais rico do mundo na época de Jó, sabe o que a Bíblia fala desse cara? Íntegro, reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha só, ensinaram para a gente que se a gente ficar rico, a gente vai largar Jesus. Mas olha o que a Bíblia diz do homem mais rico do mundo na época de Jó: íntegro, reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. E o problema é que a religião pegou esses textos. Primeiro, esse texto não fala que tem. Segundo, o texto que todo mundo conhece distorce ele. Fala que a raiz de todos os males é o dinheiro, mas não é, é o amor ao dinheiro. Então, qual que é o nosso problema? E o meu, que eu tive que romper quando era criança. Ensinaram para mim assim: rico é soberbo. Quantos já ouviram isso? Rico é soberbo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: você não conhece um pobre soberbo? Todo soberbo que você conhece é rico. Parou para pensar como é que a religião deturpou a cabeça da gente? Quer ver outra coisa que a religião diz? Rico pisa nos outros. Já ouviu isso? Mas eu te pergunto, você não conhece um pobre que pisou nos outros para ganhar R$100 de aumento? Quer ver outra coisa que a religião fala? Riqueza não traz felicidade. Deixa eu perguntar uma coisa: pobreza traz felicidade? Alguém é mais feliz porque é pobre? Alguém aqui tem um projeto de vida para nos próximos 5 anos perder tudo que tem para ser feliz? Eu quero depender de Bolsa Família, aí eu vou ser feliz. Você entendeu o que a religião faz na nossa cabeça? A religião fala assim: riqueza não traz felicidade, como se pobreza trouxesse. Enquanto, se a gente for tirar a religião da frase, o que a gente vai dizer? Riqueza e pobreza não trazem felicidade. Ou seja, a gente não vai dizer rico pisa nos outros, a gente vai dizer rico e pobre não pisam, podem pisar nos outros. A gente não vai dizer que rico é soberbo, a gente vai dizer rico e pobre podem, não são, podem ser soberbo. Aí o que a religião fez para a gente? Olha, mas tem o fulano que quando ficou rico se desviou. Você já ouviu isso? Eu te pergunto, você não conhece um pobre desviado? Todo desviado que você conhece é milionário. Viu o que a religião fez com a gente? Falou: só não fica rico não, senão você vai desviar. Você tem que entender o seguinte: se o diabo soubesse que se você tivesse dinheiro você se desviava, ele te dava dinheiro. E por que ele não te dá? Ele sabe para onde vai vir o seu dinheiro. Você entendeu isso ou não? Então a gente tem que quebrar essa mentalidade. Então, o primeiro conselho que eu posso te dar para uma vida próspera é entender que o dinheiro não é o problema. Nunca foi, nem na Bíblia. O próprio Deus enriqueceu vários filhos dele dentro da palavra de Deus. E o homem mais rico do Oriente, a Bíblia dá um testemunho: íntegro, reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal. Fala assim: esse é você. Vira para a pessoa que está do seu lado: esse é você. Você tem que entender que dinheiro não vai mudar você. Pastor, mas eu conheço uma turma que mudou. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente mudar de assunto. Imagina o que eu vou te dizer. Aquela faca, é para você responder mesmo, nós estamos em aula. Aquela faca de cozinha que você tem na sua cozinha, estou sendo específico, ok? A faca de cozinha da tua cozinha, é bênção ou maldição? Ué, tem gente na dúvida, você quer fazer o que com essa faca? Eu, hein?
Vira olha assim meio de banda assim para o lado, fica ligado. Eu vou perguntar de novo, aquela faca de cozinha da tua casa, é bênção ou maldição? É bênção, por quê? Se ela não existe, você ia ter que passar manteiga com o dedo, você ia ter que abrir o pão assim, ó, com a mão, você ia ter que cortar a carne no dente, mas porque a faca existe, ela é bênção na tua mão, sim ou não? Agora preste atenção, aquela faca que você chamou de bênção, você foi fazer um churrasco na casa do seu amigo, aí você levou a faca, só que no meio do caminho, a faca caiu no chão e perdeu, no meio do caminho na rua, aí vem um assaltante, acha a faca, usa para assaltar alguém. Pergunta número 2, essa faca agora é bênção ou maldição? Maldição. Aí imagina o seguinte, o ladrão antes de fugir, amarra o cara no poste, com uma corda e foge, só que na hora de fugir ele deixa a faca cair no chão, aí vem alguém de bem, pega a faca, solta o cara. Terceira pergunta, essa faca agora é bênção ou maldição? Você vê, ela começou como bênção na sua casa, virou maldição na mão do assaltante, virou bênção na mão de alguém de bem. Mas o que isso tem a ver com dinheiro? Dinheiro é como uma faca, não tem essência, assume a essência do dono. Entendeu o que é dinheiro? A gente fala o dinheiro é ruim, não, tem gente ruim que tem dinheiro, e o dinheiro também não é bom, tem gente boa que tem dinheiro. Você está junto comigo? Ou seja, a gente diz que o dinheiro muda as pessoas, o dinheiro coloca para fora o que está dentro. Por isso que tem gente que ficou rico e continua sendo seu amigo, e tem gente que ficou rico e nem olha para a tua cara, porque você era só o trampolim para outra fase, nunca foi teu amigo, você era um utilitário para ele. Agora quem era teu amigo de verdade, você vai andar no avião que ele comprou, você entendeu isso ou não? Porque ele não mudou, porque é a essência dele. Quantas pessoas no nosso país, não vão para fora não, que quando morre você descobre o tanto que eles ajudavam instituições e não sei o que. Por quê? Porque o cara era aquilo antes de ter dinheiro. E também você vai descobrir um monte de gente que está nem aí para os outros, mas porque ele era aquilo antes de ter dinheiro, você entendeu? Porque você tem que entender que o dinheiro só potencializa o que está dentro do cara. Se tem coisa boa, vai vir um monte de coisa boa para fora. Agora, se tem coisa ruim, prepara que vai cheirar mal. Você entendeu isso ou não? Então você precisa entender que o dinheiro não muda ninguém, dinheiro revela as pessoas, dinheiro mostra de verdade quem é aquela pessoa, porque a gente tem mania de chamar o pobre de humilde. Não é assim que a gente tem? Porque o cara não tem dinheiro, a gente diz, ele é humilde. Não, ele não é humilde. Você vai descobrir se ele é humilde quando ele puder pisar nos outros e não pisar, quando ele puder soltar, brigar, e ele é humilde, ele não faz isso. Você entendeu isso? Então você tem que entender que o dinheiro não muda você, dinheiro revela o que tem dentro. Então nós temos que entender que a gente tem que ser sarado por dentro, a gente tem que estar em Deus. Sabe por quê? Jó, íntegro, reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal, está nem aí. E quando tudo está dando errado na vida de Jó, íntegro, reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal. E quando ele perde tudo, íntegro, reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal. E quando Deus dá o dobro para ele, íntegro, reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal. Porque esse é o Jó. Fala com a pessoa que está do seu lado, esse é você pode prosperar. Amém ou não? Agora, segundo conselho para uma vida próspera, segundo conselho, esse texto é longo, eu vou ler um pedacinho só, Gênesis 41, versículo 28, Gênesis 41, 28 diz assim, José falando para Faraó, olha só, esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó, e eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome vai consumir a terra. Você conhece esse texto, ou já ouviu falar dele? Por quê?
É um texto onde Faraó tem um sonho que 7 vacas magras engolem 7 vacas gordas, que 7 espigas queimadas engolem 7 espigas boas, e ele está apavorado, ele não entende aquilo, o sonho é repetido, e aí de repente José, um servo de Deus, um homem que confia em Deus, que estava levando a pior, desde 17 anos de idade, agora ele está com 30, 13 anos só tomando na cabeça, mas o cara é fiel a Deus. Aí sabe o que acontece? Com 30 anos de idade, Faraó tem um sonho, ele vai apresentar-se a Faraó, vai trazer a revelação daquele sonho. Repita comigo: dom sobrenatural. Porque os dons sobrenaturais, ele abre portas. O dom sobrenatural de José fez ele estar de frente do homem mais poderoso da terra na época dele. O cara podia ter muito dinheiro e não conseguiu uma audiência com Faraó. Por exemplo, o brasileiro pode ser bilionário e não conseguiu uma audiência com o presidente americano, um dos homens mais poderosos da terra. Você tem que trazer isso para a realidade de José. Se no século 21 talvez seja difícil, imagina no tempo de José, um escravo ficar diante do Faraó. Mas Deus, pelo dom sobrenatural dele, colocou ele de frente para Faraó. Agora o que a gente não percebe, e aí que vai vir o segundo conselho, é por que ele ficou diante de Faraó. Essa é a questão. Porque o dom sobrenatural colocou ele lá. Faraó teve um sonho, e o dom sobrenatural de Deus na vida de José abriu a porta do palácio. Ele entrou e falou: o sonho que você teve é esse aqui, ó. Vai vir 7 anos de fartura e 7 anos de fome, que vai ser tão grave que todo mundo vai esquecer o tempo da fartura. Era para esse cara virar as costas e ir embora. Por quê? Acabou a revelação, acabou a interpretação de sonho. Mas ele tinha um dom sobrenatural e ele tinha um dom natural. Qual era o dom natural de José? Administrar. Por que eu te digo isso? Na casa de Potifar, quem virou o chefe? José, o escravo. Porque a Bíblia diz: vendo o seu senhor, falando de Potifar, que tudo dava certo e tal, colocou tudo na mão dele. Era um bom administrador. Quando ele cai lá na prisão, como diz meu amigo Cláudio Duarte, quem vira o chefe do Comando Vermelho do Egito? Eu fico pensando o que ele pensa de noite, né? Mas tipo assim, o José. Por quê? É um bom administrador. Quando ele cai no palácio, quem vira o administrador de tudo? José. Porque ele tinha um dom sobrenatural e ele tinha um dom natural. O dom sobrenatural abre porta. Vocês estão indo para o monte, os 300 para o monte. Isso é mexer no sobrenatural. Vocês entram em jejum, é mexer no sobrenatural. Em jejum, oração, palavra, monte, abre as portas. Agora você tem que entender: o que te mantém lá dentro é o dom natural. A porta abriu por causa do sobrenatural, mas a competência manteve ele dentro da porta. Você entendeu ou não? Então sabe qual é o segundo conselho para uma vida próspera? Descubra seu dom natural, porque o sobrenatural é fácil. Ou tem revelação ou não tem, ou tem visão ou não tem, é fácil. Agora, o problema é o que faz a gente prosperar, é o dom natural. O dom natural. Eu te pergunto, o dom natural de José, administração. Só uma pergunta: qual foi a faculdade de administração que José fez? Nenhuma. Qual foi o MBA de administração? Nenhum. Mestrado? Nenhum. Mas essa é a questão: dom nasceu contigo, Deus te deu. E aí que entra o problema. Lá no curso eu falo mais sobre dom para descobrir, mas preste atenção no que eu vou dizer aqui. Sabe o que acontece com a gente? A gente ignora o nosso dom e tem os outros usando, porque a gente ignora o nosso dom. Eu vou te dar uma dica, lá tem mais, mas eu vou te dar uma dica para você descobrir o seu dom. Dom tem a ver com o que eu gosto de fazer. Dom, primeira chave para descobrir o dom. Eu tinha que ter uma aula aqui só sobre dom. Agora olha só, dom natural. Dom tem a ver com o que eu gosto de fazer. Ninguém tem dom no que detesta. Tudo que a gente tem dom, a gente ama, a gente gosta,
a gente quer fazer, porque é o nosso dom. E você tem que entender que a nossa prosperidade está ligada ao nosso dom. Você entende isso? A nossa prosperidade está ligada ao nosso dom. E sabe qual é o nosso problema? Como a gente não fez esforço para aprender, como a gente não passou horas na frente de escola, aí a gente não reconhece que é um dom, porque não teve esforço. Mas você tem que entender que dom é isso aí. Não teve esforço, veio um presente de Deus para a sua vida. José não teve escola, faculdade. Você está falando contra isso? Não, eu tenho mestrado. O que eu estou falando é, dom não precisa ir para a escola, você só tem que acreditar nele e desenvolver ele. Por que o pessoal pede tudo para você? As pessoas dizem, eu não aguento mais, eu sou igual um burro de carga. Meu irmão, é Deus te dando uma dica, qual é o seu dom, porque ninguém pede para quem faz mal feito. Ninguém pede para quem não gosta de fazer. Pede por quê? Porque quando te pede está bem feito. Tem a ver com o nosso dom, você entende isso? Por exemplo, eu levei um cara lá na igreja, crente também, um cara lá na igreja, um dia que você quiser trazer ele aqui, a gente faz a ponte, Flávio do Bolo. Você acha que o Flávio do Bolo faz o quê? Gente, vocês são inteligentes demais. Pois é, por acaso o Flávio do Bolo faz bolo. Agora que tipo de bolo? Bolo. Mas bolo gourmet, pastor? Não, bolo. Sabe aquele bolo que tem um buraco no meio assim? Aquele bolo. Sabe quanto que ele está faturando por ano? 20 milhões. Qual a diferença dele para nós? Ele acreditou no dom e a gente duvida. Agora só uma pergunta, você acha que já não tentaram copiar os bolos do Flávio? O cara botou loja em Alphaville, irmão. Sabe bolo, buraco no meio? Bolo com buraco no meio em Alphaville. Ganhando dinheiro, não é aquele bolo gourmet, é bolo com buraco no meio. 20 milhões, não, da última vez que eu conversei com ele, 20 milhões por ano. Tem lojas em vários lugares. Daqui a pouco vira franquia, o cara está riquíssimo. Qual a diferença dele para nós? Ele não duvidou do dom que Deus deu para ele. Agora só uma pergunta, você acha que já não tentaram copiar o bolo do Flávio? Eu vou perguntar para as irmãs, porque o homem queima até água, né? Mas olha só, não os homens de Niterói, os homens de Petrópolis. Olha só, o que acontece? Você acha que não já copiar? Irmã, deixa eu te falar uma coisa, é difícil copiar uma receita de bolo? Não é. Você acha que já não tenta? Pô, o cara está ganhando milhões, vendendo bolo furado. Aí você acha que alguém não vai tentar copiar? Eu fico pensando nos caras, faz, não fica igual. Faz, não fica igual. Faz, não fica. Não, sabe qual é o segredo? É o açúcar. Vamos comprar lá. Ele faz o açúcar Pirelli. Pirelli, pastor? É o nome que veio. O açúcar é meu, irmão. Eu dou o nome que quiser para o açúcar. Você vê que eu e culinária somos um em carne. Igual com carro. Mas olha só. Você acha que já não tentaram? Não, descobrimos. É o Pirelli. Vamos lá comprar o açúcar Pirelli lá em Nárnia. Aí quando fez, ficou igual? Não. Não, o segredo deve ser aonde ele compra o gás. Não, o segredo é a marca do forno. O segredo, por quê? Você tem que entender uma coisa. Por que o dom é tão importante? Porque produto se copia, dom não dá para copiar. Você entendeu? Aí você fala, mas vender docinho, pergunta para o cara que tem uma franquia de brigadeiro, se docinho dá dinheiro. Não, mas eu só sei fazer empada. Pergunta para o cara que fez a franquia de empada, se empada dá dinheiro. Qual a diferença? Eles acreditaram no dom que Deus deu e a gente duvida. E os outros estão usando de graça. Porque já viu que o pessoal pede para a gente só o que está dentro do nosso dom? Eu me lembro, eu não recrimino ninguém, irmão, porque eu sou igual. Eu também tive que romper com um monte de coisa. Eu me lembro quando eu saí de uma empresa que eu estava em 2012, ganhava muito bem, sentei com a minha família lá, falei, olha, agora a gente não vai viajar para fora, não sei o que, até tudo organizar, eu queria começar de novo e tal, saí, passou mais ou menos um mês, recebo uma ligação, um grupo de empresários que estava indo para Israel, não era um passeio de coisa, tinha tudo quanto é religião dentro daquele passeio, eram 22 empresários que estavam indo para Israel. Os caras me chamaram para dar consultoria, se eles fechassem negócio, ia ter 10 dias de passeio também,
E aí, meu irmão, quando eu entrei no avião, 2012, eu já ganhava muito bem. Foi a primeira vez que eu sentei na classe executiva. Quando eu sentei na classe executiva, eu falei, cara, eu combino com isso. Depois que decolou e eu apertei o botão, aquilo virou uma cama, eu falei para Deus, eu nasci para isso. Mas sabe o que é interessante? Eu já ganhava muito bem, nunca tinha andado ali. Sabe quanto que eu paguei para andar ali? Nada, porque meu dom pagou por mim. Porque o dom é igual de José, te coloca onde o dinheiro não pode te colocar. Fala com a pessoa que está do seu lado, você vai sair destravado com dom aqui hoje. Meu irmão, acredita no que Deus colocou dentro de você. Acredita, nossa prosperidade passa pelo nosso dom. Sabe, e vão tentar copiar a gente, igual tentaram copiar o Flávio, mas não tem como, produto se copia, dom é único, foi te dado. Depois lá no curso eu falo mais sobre dom, mas olha só, Deus já colocou dentro de nós o que a gente precisa. Pastor, mas eu já sou milionário, tem um bi te esperando. Pastor, mas eu estou começando a prosperar, tem um outro nível te esperando. Pastor, eu estou na pindaíba, Deus está te tirando daí. Você está entendendo aí ou não? Meu irmão, eu não vim aqui falar uma teoria. Esse negócio de vender o almoço para comer a janta, para mim naquela época era coisa de rico, porque eu latia no quintal para economizar o cachorro. Era outro nível. Ei, eu sei o que eu estou falando. Naquela época que as irmãs só usavam saia, as irmãs nem sabem o que é isso mais. Só podia usar saia, porque senão Satanás e tal. Irmão, a minha esposa tinha 2 saias para o ano inteiro. Eu sei o que eu estou falando. O ano inteiro. A coisa mais rápida para ela se arrumar era para ir para a igreja, porque era só lembrar qual foi a última saia do culto, porque só tinha 2. Eu já estava no mercado financeiro, eu tinha 2 camisas, uma listrada de vermelha, com uma gravata vermelha, e uma listrada de azul, com gravata azul. Enquanto uma estava lavando, a outra estava usando. Eu sei o que eu estou falando. E eu sei que se Deus fez na minha vida, com certeza faz na tua também. Amém ou não? Terceiro conselho, para uma vida próspera. Isso aqui não vai ser empolgante. Provérbios 21, versículo 20. Eu não sei se a NVI está essa versão. Eu não sei se vocês têm a nova tradução da linguagem de hoje, porque aí fica claríssimo, claríssimo esse texto. Ó, Provérbios 21, versículo 20. Na tradução da linguagem de hoje: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. É pena que vocês não têm aí. Essa nova tradução da linguagem de hoje, ela deixa claríssimo. Ó, preste atenção em mim aqui, ó. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Esse aqui eu não preciso nem de demorar. Terceiro conselho bíblico, eu estou lendo Bíblia, ok? Terceiro conselho bíblico para prosperar: não gaste tudo. Vira para a pessoa que está do seu lado, cancela a compra. Não gaste tudo. Está aqui o texto. Irmão, pensa num texto que está na Bíblia. Nova tradução da linguagem de hoje. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. O insensato não, porque gasta tudo que ganha. Você não precisa ir para a internet ouvir os coaches, só lê a Bíblia. Você não precisa, está aqui, ó. O que prospera a gente não é quanto a gente ganha, é quanto a gente gasta. Esses dias teve um cara ultra mega top, que eu não vou fazer propaganda dele. Ele deve ter visto a minha palestra. Ele escreveu isso lá no Instagram, como se fosse dele. Porque eu estou lendo Bíblia. E o cara se diz crente também. Mas preste atenção. Cara, é a Bíblia que está ensinando. Você quer prosperar? Não gaste tudo. Cara, pensa num troço básico que a Bíblia está dizendo. Quando eu estava no mercado financeiro, acabou meu tempo que eu dei para mim mesmo. Espera aí. Olha só, que hora que acaba?
Normal. Não, que isso? É 9h30 que acaba? Vou acabar então daqui 15 minutinhos. Olha só, vocês estão empolgados. Gente, não atiça aqui. Vocês não sabem, nós vamos sair daqui 1h da manhã. Não, que eu moro em Petrópolis. Que é isso, gente? Mas olha só. Olha só. Quando eu estava no mercado financeiro, tinha cliente meu que ganhava 80 mil por mês. 80 mil por mês. E sentava na minha mesa para pedir para renegociar a dívida porque não estava aguentando pagar. Tinha cliente meu que ganhava 4 mil por mês e tinha dinheiro aplicado. Qual a diferença? Era quanto ganhava? É o que a Bíblia diz, era quanto gastava. Porque o cara de 80 gastava, eu estou falando hipoteticamente, porque para ele ter dívida, gastava 80 mil e um. E o cara ganhava 4, gastava 3.500. Eu estou falando hipoteticamente, porque para ele poder guardar e o cara de 80 ter dívida, o que muda não é o salário, é a despesa. Por exemplo, meu filho agora é médico, se formou há pouco tempo. Eu já treino ele desde 6 anos de idade, mas eu estava lembrando algumas coisas para ele. Por quê? Porque o nosso problema é que a gente esquece que a nossa prosperidade passa pelo salário também, é lógico. Mas se você crescer desorganizado, você só vai aumentar a dívida. Você entendeu isso? Diga amém. Vou até pular essa parte que vocês estão ficando esquisito. Olha só. Mas fala com seu irmão, gaste menos e veja mais da bênção de Deus. Agora eu vou te mostrar o 4º conselho em Gênesis 1. Olha só, lá na criação, Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que era essa terra? A terra era sem forma e vazia. Repita comigo, era caos. Olha só, Deus criou tudo, mas no início era caos. E sabe o que a Bíblia diz? Não vou nem ler o resto. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí depois ele organiza terra de água, dia de noite, céu. Ele vai organizando tudo. Depois que ele organizou tudo, só depois que ele organizou tudo, chega no versículo 28. Olha o que ele vai dizer. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai-vos e multiplicai-vos. Aqui eu tenho um conceito de finanças dentro da criação. Qual é? Se organize para Deus multiplicar. Olha que interessante, nós só estamos lendo Bíblia, amém ou não? Se organize. Olha só, Deus tinha poder para dizer lá no versículo 2, depois que está tudo caos, e diga, crescer e multiplicar. O que ia multiplicar e crescer? O caos. Mas primeiro ele vai colocando tudo em ordem. Depois que está tudo em ordem, ele libera uma palavra, pode crescer e pode multiplicar. Você tem que entender que Deus nunca vai multiplicar o caos. Deus é um Deus de ordem. Existem momentos da nossa vida que, se Deus mandar uma palavra de multiplicação, o empréstimo vai aumentar, a dívida vai aumentar, o caos vai aumentar. Então o que eu aprendo? É Deus que multiplica, mas sou eu que me organizo para receber a multiplicação. Isso não é um fato isolado. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Eu comecei na criação, vamos lá para o Novo Testamento agora. Novo Testamento, Jesus está dizendo, olha, vem os discípulos e diz, Jesus, libera esse povo aí, uma multidão, eles vão morrer no caminho, lembra do texto? Aí Jesus fala, dá para eles o que comer. Aí o cara fala assim, só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus fala, me dá esse pão e esse peixe. Jesus pegou e multiplicou na hora. Olha a ordem que Jesus dá, assentai-os de 50 em 50 e de 100 em 100. E a Bíblia diz que só depois de tudo organizado, Jesus multiplicou. O milagre era urgente, sim ou não? O próprio Jesus falou, eles vão morrer de fome mesmo no caminho. Milagre era urgente. Segunda coisa, Jesus queria fazer um milagre, sim ou não? Falou, me dá o pão. Agora, ele não se mexeu enquanto não se organizou. Vamos traduzir para o século 21. É Deus que multiplica, mas sou eu que quebro o cartão de crédito.
É Deus que multiplica. Mas sou eu que vou lá no banco e digo, ó, parcela esse cheque especial em 2 milhões de anos e arranca esse demônio daí. Não, e tem mais. Vocês são a cara da nobreza, parece que nem sabem o que eu estou falando. Mas olha só, mas aí passou um ano, você está lá bonitinho, sem cheque especial, pagando tudo, vai receber uma ligação. Ô fulano, tudo bem? Quanto tempo? Você tem que passar aqui na agência para tomar um café. Seu score melhorou. Tem 10 mil de limite de cheque especial para você aqui. Aí você tem que lembrar de Jesus, porque tudo modelo é Jesus, sim ou não? Sim. Lembrar de Jesus e gentilmente naquela ligação falar: para trás de mim, Satanás. Você entendeu ou não? Fala com seu irmão, Deus quer multiplicar, mas você tem que se organizar. Meu irmão, isso aqui é para qualquer nível. É porque eu estou falando de dívida, mas olha só, imagina o cara todo certinho, começa o negócio dele, começa a crescer. Se ele não se organiza, ele tendo um negócio bom vai quebrar. É para qualquer nível, é para dívida, é para quem está bem. Você entendeu isso ou não? Vocês estão com aquela cara de novo, vamos mudar de ponto. Olha aqui, vamos para esse ponto aqui, para a gente terminar. Olha, lá na igreja, quando eu falo para a gente terminar, eles falam assim: ah, não faz não, que agora vai parecer falsidade, na próxima. Quando eu voltar, aí o cara que estiver visitando fala: cara, eu não entendi nada, mas deve ter sido top, todo mundo gostou. Olha só, quinto, meu irmão, eu não posso terminar sem isso aqui, porque isso mudou a minha vida. Um dia um cara me perguntou, porque quando eu estava dando a palestra de finanças, o cara estava dentro de uma igreja, o cara perguntou: pastor, qual foi a chave que virou? Porque eu mostrei foto do tempo antigo e tal, e eu disse: olha, tudo começou aqui. Você sabe, eu era um cara, filho de pastor, criado dentro da igreja na escola dominical, indo em todos os cultos, mas tinha um negócio, eu não conseguia ser fiel no dízimo. Filho de pastor, criado dentro da igreja, as minhas decisões parece que iam me destruindo. E aí você precisa entender que tem uma turma na internet dizendo para a gente que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Você já deve ter ouvido isso. Coloca para mim Mateus 23, versículo 23. Coloca na tela aí para mim, bem rapidinho, qualquer versão. Mateus 23, versículo 23. Olha o que a Bíblia diz, acompanha. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o quê? O dízimo. Meu irmão, para Jesus está testemunhando que os caras eram dizimistas, porque era dizimista. Porque aquela mulher lá de Samaria disse: cadê seu marido? Ah, eu não tenho marido. Os 5 que você teve, não é até o que você tem agora, é na lata. É tipo pastor Silas, não tem conversa. Agora preste atenção, Jesus está falando: vocês são dizimistas mesmo, dão dízimo do hortelão. Olha só, não era só do dinheiro não, dízimo do hortelão, do endo e do cominho. Pensa nos caras dizimistas, se ganhasse tempero dava dízimo. Agora olha o que Jesus fala: mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Qual é? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Só que o versículo não acaba aqui. Ele diz: vocês devem praticar estas coisas. Qual é? Justiça, misericórdia e fidelidade. E o próprio Jesus diz: sem omitir aquelas. Qual? Dízimo do hortelã, do endo e do cominho. Os caras que dizem uma coisa do Antigo Testamento não lê Bíblia, porque a Bíblia diz, nós só estamos lendo a Bíblia desde o início, falando de finanças. A Bíblia diz que Jesus disse para os fariseus: vocês devem exercer justiça, misericórdia e a fé, mas não deixe de ser dizimista. Se Jesus falou, está falado ou não. Mas não é só esse texto, tem um outro. Jesus já tinha ido para o céu. Paulo está ensinando aos Hebreus, Hebreus 7, versículo 8. Coloca para mim aí rapidinho, pode ser nessa mesma versão. Hebreus 7, versículo 8. Aí Paulo vai ensinar para os hebreus. Olha o que ele vai dizer. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele quem se declara que vive. Qual é o único na Bíblia que morreu e se declara que vive?
Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Antes de Jesus, você entregava dízimo para homens que vão morrer. Depois de Jesus, quem recebe o seu dízimo é o próprio Jesus. Você pode dar um aplauso à palavra de Deus? Aí, você entendeu que tem dízimo no Novo Testamento? Entendeu? Está aqui no texto, está provado na Bíblia. Então agora que eu te mostrei que tem dízimo no Novo Testamento, eu posso ir para o Antigo para te provar por que o diabo quer convencer os crentes. Sabe o que é engraçado? Ele quer convencer os crentes que tem que parar de dar dízimo. Vou te mostrar um texto que você nunca leu na Bíblia. Malaquias 3:10. Coloca para mim Malaquias 3:10. Você nunca leu esse texto. Olha só, Malaquias 3:10. Você bota na tela só de raiva, mas você nem precisa, ó. Tragam aonde? Porque tem gente que acha que pode dar dízimo em ação social. Tem crente que acha que pode dar dízimo dando cesta básica. Tem crente que acha que pode dar dízimo comprando caixa de som porque a igreja está precisando. Trazei o dízimo aonde? No templo. Não é você que escolhe aonde vai entregar, você entrega onde Deus tem te alimentado. Aí ele diz: trazei todos os dízimos no depósito do templo. Mas o problema do diabo não é esse ali. Ali já libera uma bênção, dizendo que eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou te abençoar com uma medida maior. Ali já é bom, mas o que o diabo fica bloqueado não é no versículo 10, é no versículo 11. Troca para o versículo 11. Aí você trouxe o dízimo, já está sendo abençoado, vou aumentar a sua bênção, mas olha o que pega: impedirei. Quem está falando isso aqui? Deus. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas. Pensa num negócio que era terrível para aqueles agricultores, a praga chegar, e Deus está dizendo: você vai trazer o seu dízimo, e eu vou impedir que a praga chegue na sua colheita. Ele está dizendo: e as videiras dos campos não perderão o seu fruto. Fala para a pessoa que está do seu lado: o dízimo faz com que o seu trabalho não seja em vão. Eu não vou deixar os frutos serem perdidos. E quem é que diz isso? Porque se fosse o Gerson, não adiantava nada, mas eu só posso repetir porque termina: diz o Senhor dos exércitos. É o cara que briga por você que está dizendo isso, é o cara que luta pela sua empresa, pela sua profissão, pela sua casa, pela sua família. O que diz o Senhor dos exércitos é que está dizendo: eu vou impedir que as suas colheitas sejam roubadas, eu vou impedir que os frutos que você tenha direito sejam retidos, diz o Senhor dos exércitos. Você entendeu porque o diabo tenta convencer nessa nação inteira que dízimo é coisa do Antigo Testamento? O diabo não está preocupado com o que servem a ele, está preocupado com o que serve o Senhor, porque ele tem uma sentença que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a não ser se a própria igreja destruir ela. Meu irmão, você tem que entender que se o diabo luta tanto contra o dízimo, é porque o dízimo é mais importante do que você pensa. Amém ou não? Amém. E mais um texto que eu quero te ler, porque isso também mudou a vida. Vocês aprendem muito isso, eu sei, eu conheço o pastor de vocês, o pastor Marquinhos, conheço o pastor Silas, e eu sei que isso aqui é um assunto sério. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu faço, irmão, o que eu estou falando aqui é o que eu acredito que eu faço, ok? Olha só, Gênesis 32, versículo 10, eu sou da área da matemática, área de finanças, área de resultado, eu quero saber qual o resultado que deu. Eu sou ruim de guardar nome, mas sou bom de guardar número. Quando eu estou lá nos meus negócios, eu que libero, eu não consigo fazer tudo, o troço tem que ser organizado, mas quem libera o banco sou eu. E às vezes eu falo: ó, peraí, tem um número aqui errado, porque eu guardo o número, e eu gosto de resultado. Olha o que diz aqui, ó, Malaquias 3:11, ó, não, Gênesis 32, versículo 10, Gênesis 32, versículo 10, olha só, Jacó, resumo de 20 anos da vida de Jacó, resumo num versículo, Gênesis 32, 10, menor sou eu que todas as beneficências. Passou 20 anos, Jacó está declarando isso para Deus:
menor sou eu que todas as beneficências e que toda fidelidade que tiveste com teu servo. Olha só, resumo da vida. Porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. O que quer dizer isso? Você tem que entender que não tinha conta em banco, não tinha conta numa corretora de valores. O que era riqueza naquela época? Terra e rebanho. O cara era rico se tivesse um rebanho grande, servos e terra, acabou. Aí o Jacó, contando um resumo de 20 anos no versículo, ele diz: eu atravessei o Jordão, início da vida, atravessei o Jordão com um cajado, agora eu estou voltando em 2 bandos. Olha o tanto que Deus prosperou esse cara. Ele ficou riquíssimo. Tem um texto inclusive que diz isso, mas estou pegando um resumo. Mas espera aí, então se a própria Bíblia diz como é que ele está agora, 20 anos depois, riquíssimo, 2 bandos para voltar, e como ele começou 20 anos atrás com um cajado, eu tenho que voltar lá atrás para ver o início da vida dele, sim ou não? É assim que a gente tem que trabalhar até nas finanças. Então vamos ver no início como é que foi. Então eu vou voltar para onde ele falou. Ele falou assim: agora eu estou muito rico, estou voltando com 2 bandos, mas eu comecei com um cajado. É aquelas histórias, cara, eu comecei com um, não sei o que, sabe como é que é? Vamos voltar para ver. Aí eu vou ter que voltar um pouquinho, Gênesis 28, versículo 16. Gênesis 28, versículo 16. Ele tem um sonho. Ele tem um sonho onde tem uma escada que toca o céu, lembra? Lá em cima Deus faz uma promessa para ele, declara uma palavra para ele: você com você, como fui com seu pai, e tal. Ele acorda do sonho, e a Bíblia diz assim: acordado pois Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada. Que hora, irmão? De madrugada. Tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Então peraí, ele diz: eu atravessei o Jordão com um cajado. Mas o pai dele, quando enviou ele para aquela terra depois do Jordão, não enviou ele com um cajado, enviou ele com cajado e com azeite. O nosso problema é que a gente tem essa mentalidade ocidental: azeite para nós serve para quê? Botar na salada. É ou não é? Botou azeite, grande coisa, só comeu folha sem azeite. Azeite na época de Jacó era commodities. O que é commodity? Tinha valor monetário, financeiro. Onde é que eu te provo isso? Rei Salomão vai construir o templo para Deus. Ele compra madeiras do rei Irão, e a Bíblia diz: paga com azeite. Azeite não era só salada não, irmão. Azeite era commodity, tinha valor monetário. Tanto é que Salomão paga as madeiras com azeite. E aí você olha para o pai de Jacó, quer que seu filho dê certo na vida, e ele dá o cajado, que é para se defender das feras, mas dá o dinheiro da época, que é azeite, para ter a chance de dar certo. Só tem um detalhe: antes de atravessar, Deus aparece para Jacó, libera uma palavra sobre ele: eu vou ser contigo, eu vou te abençoar. Era um sonho, e ele acorda. Quando ele acorda, a Bíblia diz que ele tem uma reação. Qual é a reação dele? Fazer uma oferta. Deus não pediu uma oferta, Deus não sugeriu uma oferta, não estava nem num culto para fazer a oferta, mas a reação dele é: eu tenho uma palavra, eu acredito nela, eu vou selar ela com uma oferta. Para a gente seria uma loucura, ele está derramando azeite numa pedra, queimando literalmente o dinheiro. Você concorda comigo? Ele está queimando, ninguém está recebendo, amigo, ninguém está recebendo no mundo natural, mas no mundo espiritual, ele está ofertando para um Deus vivo. Você está me acompanhando ou não? Aí, para você não achar que isso, porque todo mundo lembra do voto, porque dízimo naquela época ainda não era um mandamento, vai ser mais depois, e todo mundo lembra do voto, mas antes do voto ele fez uma oferta, porque creu na palavra. Aí escuta só, me diz se isso aqui
é coincidência. Olha só, Labão enganou ele sei lá quantas vezes, sim ou não? Era para ter tudo dado errado, mas tudo deu certo. Nascia do jeito que tinha que nascer para que ele ficasse rico, a ponto que a Bíblia diz assim: o Senhor me tornou mais rico do que seu pai, falando de Labão. Lembra disso? Agora olha só, aparece um anjo para botar os pontos no i. Por quê? Eu não vou demorar nesse texto, mas olha só, a Bíblia diz que Jacó está conversando e dizendo assim para Labão: eu nunca fiquei com uma ovelha tua. Durante a noite eu era consumido pela geada e de dia pelo sol. Pensa num cara trabalhador. Só tem um detalhe, tem um monte de gente trabalhadora que não consegue romper. E o cara rompeu, mas Jacó está dizendo: eu trabalhava de dia, eu trabalhava de noite, eu fazia isso, eu fazia. Olha o texto lá. Aí parece um anjo para vir botar o ponto e as vírgulas na vida dele. Vamos ler esse outro bate-papo em sonho. Vamos aqui, ó. Gênesis 31, versículo 11. E o anjo de Deus me disse em sonho, 20 anos depois, ó: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Olha o versículo 13, irmão. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. O cara preferiu começar sem nada, mas começar com uma oferta. O cara pegou, traduzindo para o século 21, você entende que é azeite, não dá para botar fogo. O que eu quero dizer é o seguinte: ele pegou o dinheiro que o pai dele deu para ele dar certo na vida e queimou. Ele não queimou, ele depositou. Amigo, quando você entrega algo para Deus, você nunca perdeu. Você vai encontrar com Ele no futuro, multiplicado. Não deixa essa turma te convencer que dízimo é coisa do Antigo Testamento, porque eu te provei que é do Novo. E por que o diabo tenta tanto? Meu irmão, se o diabo gasta tempo com aquilo, é porque não presta para ele. E não deixa o povo achar que você está dando oferta. Olha só, Deus não está à venda. Deus não pode ser comprado. Seu dinheiro não muda a vontade de Deus, mas ele não resiste quem acredita na palavra dele. Quando eu entrego o meu dízimo, a minha oferta, eu não estou comprando Deus, não estou tentando mudar a vontade de Deus, só estou dizendo: eu acredito no que o Senhor disse. Quando Deus falou em sonho com Jacó, Jacó levantou e fez uma oferta como que disse: eu acredito em tudo que o Senhor falou. 20 anos depois ele está dizendo: trabalhei muito, corri atrás, um anjo aparece: eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, entregando uma oferta, onde você fez um voto. Se coloque de pé, eu quero orar por nós. Esse é o nosso Deus que está presente aqui na Advec Niterói essa noite. É o Deus que muda a nossa história. Se você quer aprender mais sobre finanças olhando pelo cunho bíblico, pega os livros lá, vai treinar seu filho. Tem coisa que não está eu não estou ensinando dentro da Bíblia, tem coisa que eu estou ensinando dentro da Bíblia, mas pega os 3 livros lá. Pastor, só precisa vender livro? Com certeza não, mas Deus tem me dado tesouros para compartilhar com o povo dele, e eu tenho certeza que se você olhar aquele livro, se você fizer o curso, você vai ter chaves na tua mente desatada, porque desatou a minha. Amém ou não? Senhor, eu quero te agradecer pelo teu povo essa noite, que saiu de casa, podia estar em qualquer lugar, mas veio aqui para te servir e te adorar. E nessa hora eu quero te pedir que essa palavra dê fruto no coração e na mente de cada um, que uma chave seja virada, que o futuro que o Senhor tem para cada um de nós seja liberado aqui essa noite. A tua palavra é o caminho, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a vida, a tua palavra é o nosso futuro, a tua palavra desata o nosso presente, a tua palavra é aquilo que nos alimenta. E nessa noite eu te peço que a tua palavra cumpra o seu propósito e nos leve para o futuro que o Senhor tem para nós, em o nome de Jesus, amém. Se você pode dar um aplauso ao Senhor, obrigado, Deus abençoe a sua vida, amigo.